O Papa Francisco é o inimigo. Essa é a declaração do Steve Bannon, que é uma espécie de guru da extrema-direita pelo mundo. E nós, católicos, temos que ficar muito atentos a esse tipo de declaração, porque isso afeta diretamente a nossa fé. Há uma organização muito bem orquestrada pelo mundo para atacar a igreja, principalmente na figura do nosso Papa Francisco. E nós, católicos, temos que ficar do lado do Papa, do lado dos bispos, do lado da igreja. E bem provável que você está sendo enganado por influenciadores católicos por aí que dizem estar muito preocupados com o bem e com a pregação da igreja, mas que, na verdade, querem nos afastar do sumo pontífice, querem nos afastar dos nossos bispos. Você pode achar que é só mais uma das bobagens que se dissemina na internet contra o Papa Francisco, mas a verdade é que isso é algo extremamente orquestrado. Destruir a imagem do Papa Francisco e também dos bispos, chegando ao ponto de prejudicar a imagem e a influência da Igreja Católica no mundo. E nós, católicos, temos que ficar muito atentos, porque tem muita gente sendo enganada por estes influenciadores ou por gurus de internet afora, e a gente acha que isso é só uma bobagem, mas isso é muito bem orquestrado. E é exatamente essa informação que saiu no site The Guardian. O Steve Bannon, ele é o ex-chefe de estratégia da campanha do Donald Trump. Ele é o guru da extrema-direita na Europa e também nos Estados Unidos e influencia muitos políticos, inclusive algumas linhas de igrejas evangélicas, Brasil afora, América Latina afora. E ele se posiciona, esse homem se posicionou diretamente contra o Papa Francisco, declarando que o Papa Francisco é o inimigo a ser combatido pela extrema-direita na Europa. Mas não só na Europa, como no mundo todo. Eu quero te mostrar um resumo dessa matéria que saiu no site Fórum. E ele diz o seguinte: o ideólogo de extrema-direita e ex-estrategista-chefe do presidente Donald Trump, Steve Bannon, aconselhou o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, a atacar o Papa sobre a questão da imigração. Essa é uma informação que está no The Guardian e aqui é só um resumo. De acordo com a publicação, a declaração foi dada em uma reunião em Washington em abril de 2016 e isso aqui é muito relevante, porque quem acompanha um pouco as notícias sabe que o Donald Trump foi visitar o Papa Francisco e muita gente achou estranha a postura do Papa Francisco, muito sisudo, muito sério, pouco cordial com o Donald Trump. É certo que o Papa Francisco já tinha essa informação, ele já sabia que este Steve Bannon aconselhava a extrema-direita, e especialmente o Donald Trump, de que o Papa Francisco era uma espécie de inimigo, que você teria que ter muito cuidado, que eles teriam que ter muito cuidado com o Papa Francisco, já que ele se posiciona de uma forma muito direta contra algumas posturas da extrema-direita. E naquela visita, naquela ocasião, nós vemos o Papa Francisco realmente bem reticente na forma e no tratamento que ele teve com o Donald Trump. E a matéria continua. E Bannon sugeriu que o líder do partido da Liga Anti-Imigração da Itália deveria começar a confrontar abertamente o Papa Francisco. E veja que isso nós vemos claramente acontecer não só entre políticos, mas até entre influenciadores católicos, vamos dizer assim. Há uma tendência entre muitos youtubers, sites de notícia católica e grupos que se denominam católicos em posições extremamente contrárias ao Papa Francisco. Esse Steve Bannon, ele é também um guru do nosso presidente, o Bolsonaro, e que é uma espécie de guru do Olavo de Carvalho. O que nós podemos perceber é que, como pessoas, exatamente o Olavo de Carvalho, eu já gravei um vídeo sobre esse caso, ele se declara católico, mas o fato é que quando a gente analisa a fundo, essas pessoas não são católicas. Você pode colocar em dúvida a catolicidade da fé dessas pessoas e a fidelidade que eles dizem ter
a igreja. Eu já gravei um vídeo bem explicativo sobre o Olavo de Carvalho e por que eu acredito que ele não é católico, mas ele tem um tweet e publicações em vídeo no blog dele e no Facebook dele, dizendo que se deve virar as costas para o Papa Francisco, que nós devemos ignorar o Papa Francisco. E essa postura da extrema-direita no mundo, ela é bastante recorrente. O que foi revelado agora com essa declaração do Steve Bannon nada mais é do que algo que nós já percebíamos antes e que só parecia uma teoria conspiratória. Mas o que nós vemos de fato é que há uma organização sistemática para combater o Papa Francisco e combater a Igreja Católica. Eu poderia estender isso até para a nossa realidade no Brasil. Vai acontecer agora, em 2019, o Sínodo dos Bispos para a Amazônia. E é estranho que o Papa Francisco não venha para esse sínodo. É comum que os papas participem dos sínodos dos bispos. E o Papa Francisco provavelmente não se sente à vontade em visitar o Brasil nesse momento, tendo em vista o presidente Jair Bolsonaro. Essa é a impressão que eu tenho quando eu leio uma notícia exatamente como essa, de que o Steve Bannon, que é o estrategista-chefe, foi o estrategista-chefe do Donald Trump e também, de certa forma, influenciou a campanha eleitoral e decisões eleitorais do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e é um grande influenciador direto de gurus como o Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho é uma pessoa muito próxima do presidente Bolsonaro. E nós sabemos que o Olavo de Carvalho, ele é apenas um católico de aparências e que ele combate diretamente o Papa Francisco. Veja, tudo que eu estou falando aqui é do ponto de vista religioso. Nós estamos debatendo uma questão que entra no âmbito da política, mas que afeta diretamente a nossa relação religiosa, a maneira como nós católicos enxergamos o nosso sumo pontífice, o líder da igreja, e vai além, que afeta diretamente a maneira como nós nos relacionamos com os nossos bispos, que são os líderes mais próximos de nós da igreja. Os bispos são os apóstolos. E muita gente, muitos influenciadores católicos, e eu insisto nessas aspas, eles atacam diretamente os nossos bispos, tratam os bispos da igreja no Brasil, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como inimigos. E estas pessoas, do meu ponto de vista, agem de forma orquestrada, seguindo uma ideologia desse ex-estrategista-chefe do Donald Trump, o Steve Bannon. E isso está bem disseminado na extrema-direita na Europa, nos Estados Unidos e tem chegado aqui à América Latina. Com todo esse discurso de combate ao comunismo dentro da igreja, com todas essas fantasias que criam em torno da imagem do Papa Francisco. O Papa Francisco é de esquerda, o Papa Francisco é comunista. Eu tenho um vídeo aqui sobre isso. E nós católicos temos que ficar muito atentos, porque estão colocando o povo de Deus contra os líderes que Deus escolheu. Que nós que somos católicos acreditamos que o Papa Francisco foi eleito por inspiração do Divino Espírito Santo. E estes nossos bispos foram eleitos por Jesus como sucessores dos apóstolos. Nós não podemos nos deixar levar por esse tipo de gente que quer apenas destruir a Igreja Católica. Eles querem combater a Igreja Católica, tratam a Igreja Católica como inimiga. Essa informação sobre o Steve Bannon ter vazado agora, ela é um alerta muito grande para a igreja no Brasil, ela é um alerta muito grande para a igreja no mundo. Nós devemos estar atentos e lutar ao lado do Papa Francisco, defender o Papa Francisco, defender os nossos bispos desse tipo de ataque, de tratar a igreja como inimiga, de tratar o Papa como inimigo. O que nós percebemos é que é uma organização sistemática, sim, preparada para causar mal ao povo de Deus, provocar o cisma, a heresia, afastar as pessoas da verdade e da sã doutrina. Há muitos
falsos católicos, pessoas disfarçadas de católicas que estão promovendo esse tipo de discurso, como eu mostrei que o Olavo de Carvalho faz. E há muitos católicos que levam a sério gente como o Olavo de Carvalho e que levam a sério outros gurus católicos pela internet e que acreditam estar fazendo o bem, combatendo o comunismo dentro da igreja, combatendo o mal dentro da igreja, querem salvar a igreja de alguma coisa misteriosa que só eles enxergam e fazem muita gente acreditar nisto. Nós precisamos abrir os olhos, porque isso é algo orquestrado, planejado para atacar a igreja. Eu vou deixar outras sugestões, os links e referências de tudo isso que eu falei aqui embaixo na descrição. Vou deixar sugestão de vídeos aqui do lado, de temas que eu já tratei aqui sobre o Olavo de Carvalho e se o Papa Francisco é comunista ou não, entre outras coisas. Dá para colocar 2 vídeos aqui do lado, mas vou deixar outras referências. Divulga essa informação e não deixe que católicos continuem sendo enganados por pessoas como essa, o Steve Bannon, ou seguidores de gurus desse tipo.